Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos dar continuidade à nossa história de ontem. Então, hoje nós vamos trabalhar português e matemática também. Então, para começarmos com as nossas atividades, nós vamos pegar o caderno e vamos fazer o cabeçalho. E em seguida, nós vamos pegar o livro para fazer as atividades. Vamos lá. Então, vocês vão pegar o caderno e nós vamos dar início, olha só. Primeiro, vocês vão colocar o nome da cidade de vocês, São José do Rio Preto. Então, hoje é dia 30 de julho de 2021. Que dia da semana é hoje? Hoje é sexta-feira. Ontem foi quinta-feira, hoje é sexta-feira e amanhã é sábado. Em seguida, vocês vão escrever o nome da escola. Escola Municipal Amaury de Assis Ferreira. Em seguida, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Então, agora nós vamos para o alfabeto. Vocês vão escrever o alfabeto no caderninho de vocês. E assim que vocês terminarem, vocês vão circular as vogais. Vamos lá. Quais são as vogais? A, E, I, O e o U. E as que restam são as consoantes. Tudo bem? Então, agora, vocês vão pegar o livro que nós trabalhamos durante essa semana, este livro, Aprender Sempre, volume 1, e nós vamos dar continuidade na história, a Bela Adormecida, que nós paramos ontem, tá? Então, vocês vão abrir na página 32, tá bom? Página 32, vamos lá. Aqui em cima, ó, a leitura continuará na próxima aula, que é hoje, né? Nós vamos dar continuidade. Mas podemos conversar um pouco sobre a primeira parte da história. Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da história, né? Do que aconteceu nessa história. O rei decidiu convidar as fadas do reino, mas não contava com todas elas. Por que você acha que ele queria convidá-las? Como podemos saber disso? Então, deu assim para a gente entender, na primeira parte do livro, que o rei queria convidar as fadas porque elas desejavam muitas coisas boas para a filha dele, e esse desejo que as fadas colocavam nessa criança, ele se realizava, porque essas palavras dessas fadas eram mágicas, né? Os desejos eram concretizados, eles aconteciam. Então, tudo de bom que essas fadas desejavam, acontecia de verdade, tá? Então, por isso que o rei gostava que as fadas participassem, né? Dessa comemoração, desse batizado, dessa criança. Quando a 13ª fada jogou uma maldição na recém-nascida, como o rei e as outras fadas devem ter se sentido? Depois, né, que essa fada, que era muito maldosa, jogou a maldição, como que o rei e as outras fadas devem ter se sentido, né? Eles ficaram preocupados, com medo do que poderia acontecer com essa criança. Mesmo que iria demorar muitos anos, né? 15 anos, que foi o que ela falou, mas um dia ele iria acontecer, né? Então, todo mundo ficou preocupado, com medo, né? Você e seus colegas acham que realizar esse tipo de feitiço é característico das fadas? Vocês acham que são as fadas que jogam maldições nas pessoas ou são as bruxas? Né? Com que personagem de outros contos a 13ª fada se parece? Então, dá para a gente perceber que a 13ª fada, que não foi convidada, que ficou muito brava, já não era mais fada, né? Ela era uma bruxa.
E existem muitas histórias que tem bruxa, como a Branca de Neve, né? A história do João e Maria. Então, tem muitos outros contos que também tem uma bruxa. Então, dá para a gente perceber que não era uma fada, né? Mas sim uma bruxa. Ela se tornou uma bruxa de tão revoltada que ela ficou porque não foi convidada. Então, vamos continuar com a nossa história, tá? Vamos dar continuidade. A Bela Adormecida. Continuidade. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Então, lembra que nós lemos ontem que ela tinha furado o dedo, né? E que ela tinha entrado num sono profundo. E o rei e a rainha, que é o pai e a mãe dela, estavam caçando, eles não estavam lá. E assim que eles chegaram, eles também entraram num sono profundo. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assoviava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Então, olha só, todo mundo que estava ali no castelo, todas as pessoas, até os animais, até o vento, tudo adormeceu, tudo parou. Olha só, em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto, nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida, que descansava protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinhos, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançaram para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar. E fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Então, olha só, o castelo, depois que aconteceu aquela maldição com a criança, né, que ela furou o dedo, todo mundo entrou num sono profundo, todos os funcionários do castelo, até o fogo, né, o ar, o fogo, todas as pessoas que estavam ali, todos os animais, e o castelo, ele desapareceu, é como se ele tivesse ficado transparente. Ele sumiu. Nem o pessoal que morava ali na redondeza conseguia mais enxergar as torres do castelo. E este castelo, ele foi tampado por uma mata muito grande. E todo mundo que tentasse passar por ali, tentasse atravessar aquela mata, aqueles galhos, aquelas árvores, eram todos machucados, ficavam até sangrando, saíam de lá todos machucados, todos cortados, então ninguém conseguia mais chegar perto do castelo. Ele ficou invisível, tá?
E esse mato que ficava em volta, essa mata, protegia o castelo. Então, tudo isso fazia parte dessa maldição, né? Que essa fada malvada colocou nesta criança, desde quando ela nasceu. Então, vamos continuar a história. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da Bela Adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuraram em vão alcançar. Quero tentar eu também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-se a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista. Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos de festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a Bela Adormecida poderia despertar. Então, olha só, num belo dia apareceu um príncipe, um jovem príncipe, muito corajoso, muito bonito, e ele conheceu a história da Bela Adormecida, ele ficou sabendo da história pelo seu bisavô. O seu bisavô, que morava ali pela redondeza do castelo, contou para ele. E ele falou que ele iria atravessar aquela mata, que ele não tinha medo e que ele iria ver a Flor Graciosa, né, que era a Bela Adormecida. E todo mundo falou para ele que era muito perigoso atravessar aquela mata, porque ninguém tinha conseguido até hoje. E aquele pedido, aquela maldição que aquela fada malvada colocou em cima da criança, esse pedido iria durar 100 anos. Então, por coincidência, quando o príncipe ele chegou lá para tentar entrar no castelo, era exatamente naquele dia que fazia 100 anos que a criança tinha sido batizada. Então, o pedido, né, a maldição, ia ser desfeita, porque já fazia 100 anos que a Bela Adormecida estava dormindo. Então, depois de completar 100 anos, o pedido foi encerrado, a maldição foi encerrada. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir. E voltou a se fechar logo, após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava baixada e os 2 guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio, havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinha, por toda parte, o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições e todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente 100 anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre e subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia
Flor Graciosa. Então, olha só, o príncipe, né, esse jovem corajoso, decidiu que ele iria entrar no castelo, e assim que ele chegou perto daquela mata que estava cheio de espinhos, cheios de galhos, a mata se abriu para ele passar. Então, ele foi, entrou naquele trio, naquela mata e adentrou dentro do castelo. Mas a hora que ele chegou lá, ainda estava todo mundo dormindo, naquele sono profundo. Os funcionários, os guardas, os animais, estava todo mundo dormindo, naquele sono profundo, como a fada malvada havia rogado, né, a maldição. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o príncipe, né, esse jovem corajoso, ele encontrou o quartinho onde estava a bela adormecida, né, a flor graciosa dormindo. Ele encontrou esse quartinho. Então, ele foi até lá. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à volta sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados, os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem, os cães no pátio começaram a ladrar, os pássaros esvoaçaram, deixando seus esconderijos sobre os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltaram a enrolar seus cabelos. Também, 2 moleques retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha, e ao encontrá-la chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe então pediu a mão da linda princesa, que por sua vez já estava apaixonada pelo seu valente salvador. Então, olha só, e fim, né, da história. Então, o príncipe, que foi muito corajoso, esse jovem moço, entrou no castelo, ele conseguiu chegar até a Flor Graciosa, que era a bela adormecida, e ele deu um beijo nela. E quando ele deu um beijo nela, ela acordou daquele sono profundo de 100 anos. E todas as pessoas que dormiam lá também no castelo, que estava nesse sono profundo, acordaram, os funcionários, os guardas, os animais, o rei e a rainha, todos os funcionários acordaram do sono profundo. Então, quando isso aconteceu, a princesa se apaixonou pelo príncipe e ele pediu a mão dela em casamento. Então, este é o final da história. Então, o que isso mostra para a gente? Que assim que o príncipe chegou até ela e deu um beijo, a maldição foi quebrada e também havia completado 100 anos, né, que a fada malvada tinha colocado essa maldição nessa criança. Então, olha só, essa é a história que está aqui neste livro, mas existem muitas outras versões. Nós vamos ler aqui abaixo, ó. Depois da leitura, discuta com os colegas o que achou da história. Existem muitas versões do conto A Bela Adormecida. A que lemos nessa aula tem passagens diferentes ou parecida com as de outras que você conhece. Então, olha só, existem muitos outros contos da Bela Adormecida. Essa é uma história muito longa,
mas tem histórias mais curtas, tem histórias que têm um final diferente. Então, cada história é contada de um jeito, tá? Então, tem outras versões de história. Às vezes, vocês conhecem outras versões. Eu conheço outras versões dessa história, tá? E existem muitas outras. Qual parte da história nos permite antecipar que o feitiço vai se concretizar? Então, qual parte da história nos permite antecipar que o feitiço vai se concretizar? A gente sabe que, se a gente voltar lá onde está escrito que a Bela Adormecida, né, que a Flor Graciosa, assim que ela entrou naquela salinha e tinha uma velhinha lá, usando a roca, né, a gente já desconfiava que isso poderia acontecer, né? E quem será que era aquela velhinha que estava lá naquela salinha escondida, né, usando aquele instrumento, que era aquele instrumento que queria concretizar a maldição, né? Então, neste momento que a gente fez essa leitura, dá para a gente perceber que ela iria cair na maldição, né? Quem você acha que era a velhinha que fiava? Quem será que era a velhinha que fiava, hein? Era a fada malvada. Ela já estava velhinha, porque já tinha se passado muitos anos, por isso que ela se apresentava mais velha, né? E ela também, provavelmente, deveria ter uma aparência de uma bruxa, porque ela era muito malvada. As fadas que nós conhecemos não são malvadas, né? Então, essa velhinha que fiava só estava aguardando o momento certo, né? Para a maldição que ela rogou acontecer. Então, a velhinha que fiava era a fada malvada. Olha só. Por que você e seus colegas acham muitos príncipes? Por que você e seus colegas acham que muitos príncipes tentaram e não conseguiram chegar ao palácio? Só o último príncipe aventureiro. Então, a gente lendo essa história, dá para a gente perceber que ele só conseguiu entrar no castelo porque já fazia 100 anos, né? E aí, a maldição que a fada malvada colocou nela, né? Ela já havia dito que daqui 100 anos ela iria acordar. Então, ele só conseguiu entrar porque já tinha feito 100 anos que ela estava dormindo. Então, dá para a gente entender, né? Que é por isso que esse último príncipe que tentou conseguiu entrar, tá? Então, olha só, crianças, essa é a leitura, a continuação da leitura da aula passada. É uma leitura longa. Vocês não precisam, não tem atividade para vocês escreverem nada, não precisam escrever. É uma atividade de conto que é para a gente conversar, interpretar a história, interpretar o que aconteceu, quais são os pontos principais. Então, isso é muito importante para as crianças, tá bom? Então, hoje nós conversamos sobre a continuação da história e sobre esses pontos principais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar na internet outras versões desse conto, tá? Porque existem muitos, muitos e muitos. Então, essas são as atividades de português, só para vocês acompanharem a história, tá bom? Agora nós vamos para a atividade de matemática, tá? Então, neste mesmo livro, vocês vão lá para a página 90, para nós fazermos a parte de matemática. Página 90. É essa página aqui, ó. Aqui vai falar, ó, da mão direita e mão esquerda. Então, vai falar do direita e esquerda. Atividade 1. Juliana disse que vai colocar um dado em uma das mãos de João Pedro, e que ele deve dizer em qual das mãos está, na direita ou na esquerda. Observe as ilustrações e responda se o dado se encontra na mão direita ou na mão esquerda de João Pedro. Então, olha aqui, João Pedro, vamos observar a imagem A.
Olha aqui na mãozinha dele, onde está o dadinho. O dadinho está na mão direita ou na mão esquerda? Então, aí vocês vão escrever aqui embaixo, se está na mão direita ou se está na mão esquerda, tá bom? A figura B, ó, ele mudou, né, de lado. Então, agora o dado está na mão direita ou está na mão esquerda? Aí vocês vão observar e escrever aqui, se está na direita ou se está na esquerda. A C, a mesma coisa, agora está mostrando bem a mãozinha dele. O dadinho está na mão direita ou na mão esquerda? E a D também, o dadinho está na mão direita ou na mão esquerda? Então, vocês vão observar as imagens e vão escrever embaixo, tá bom? Embaixo delas, a resposta. Muito simples essa atividade também. Então, agora nós vamos para a página 91. Uma palavra, várias letras. Nesta aula, vamos determinar quantas letras tem cada palavra, escrita pela professora de João Pedro. Atividade 1. A professora de João Pedro escreveu palavras em cartelas. Escola, olha só, olha as cartelas. Então, a primeira cartela. Escola, alegria, amigos, felicidade e saudade. Então, a professora escreveu essas palavras dentro dessas cartelas. Em seguida, ela pediu que os estudantes contassem a quantidade de letras em cada palavra e registrassem as informações em uma tabela. Faça isso você também. Número de letras em cada palavra. Então, olha só. Então, aqui tem a coluna onde está escrito todas as palavras e aqui quantidade de letras, é o que vocês vão colocar. O que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantas letras tem as palavras. Qual que é a primeira palavra? Ó? Escola. Então, vamos contar quantas letras, ó. Vou fazer um risquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa palavra tem 6 letras. Tudo bem? Assim por diante, vocês farão as outras. Qual que é a próxima palavra? Ó? Alegria. Vocês vão contar quantas letras tem, por aqui o número. Amigos. Felicidade. Saudades. Então, aí vocês vão contar quantas letras tem cada palavrinha e vai colocar o número aqui para completar essa tabela, tá bom? Então, agora nós vamos para a página 92. Vamos lá. Aula 8, contagem de elementos de uma coleção. Então, aqui vai trabalhar quantidade, contagem de elementos de uma coleção. Isso vocês já vêm fazendo há bastante tempo. João Pedro pegou os dados de seus jogos e os organizou em 2 coleções. Determine a quantidade de dados em cada uma delas. Então, olha só, a coleção A, né? Atividade A. Vocês vão contar quantos dados tem nessa coleção. Aí vocês vão colocar o número dentro desse quadradinho. Vocês vão contar quantos tem no total, ao todo. Vão contar todos os dados. Tá bom? A próxima, página 93. Então, aqui tem outra coleção de João Pedro. Vocês vão contar quantos dados tem no total, tá? Quantos dados tem ao todo. E vão colocar o número aqui dentro. Tá bom? Então, a 2, ó, você teve mais dificuldade para contar a quantidade de dados em qual das ilustrações? Converse com seu colega sobre isso. Então, depois que vocês fizerem, né, a contagem, depois vocês podem escrever se vocês tiveram dificuldade para contar. Se vocês tiveram mais dificuldades para contar na imagem 1 ou na imagem 2, tá? Aí vocês vão escrever aqui. Se vocês tiveram dificuldades, vocês vão escrever
qual imagem que vocês tiveram mais dificuldade para contar. Se vocês não tiveram dificuldade, não precisam escrever, colocam que não, tá bom? Então, essas são as atividades de matemática de hoje, e a de português é somente a continuação da leitura da historinha, tá? Então, pessoal, as atividades de hoje são essas. É uma aula mais longa por conta da leitura da história, mas é muito importante a gente trabalhar esse livro, fazer essas atividades, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar, podem me chamar, eu estou online à disposição de todos. E eu aguardo as devolutivas de vocês. Então, um super beijo para vocês e até mais.